Essa é a parte 2 do vídeo, então vamos continuar diretamente com os textos de Jó que eu falei que ia ler. Tá escuro, pelo menos aqui para mim tá escuro, né? No vídeo ainda talvez não esteja tão escuro, mas já são 7 horas já. Passou das 7, na verdade. Então, irmãos, em Jó 3, do 1 ao 8, é a primeira vez que vai aparecer a palavra Leviatã. E aí é o seguinte, diz assim: depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse Jó: pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte. Habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento e a noite também, de tão revoltado que ele está. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela seja banido os sons de júbilo. Amaldiçoem-na, presta atenção agora, aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem acordar, aqui está escrito monstro marinho. Tipo assim, aqueles que têm capacidade para acordar o Leviatã, acorde. Porque Jó sabe que se fizer isso, ninguém é capaz de fazer isso, mas se fizesse, já que esse monstro existia literalmente e ficava no mar, se alguém fosse capaz de despertar esse monstro, que fizesse isso, porque iria vir grande maldição na terra. O que Jó está fazendo aqui? Ele está muito revoltado com tudo que está acontecendo. Jó não pecou, mas a carne dele estava podre, ele estava no osso. A mulher dele, uma louca, estava mandando ele amaldiçoar Deus e morrer. É claro que isso viria a acontecer ainda, né? Os amigos dele estavam querendo convencer ele de pecado e ele não tinha consciência de pecado. Então Jó amaldiçoa a sua morte. Ele amaldiçoa o dia que nasceu, ele deseja morrer. Isso aconteceu com Jeremias 20. Isso aconteceu também com Elias, com Jonas. Mas aqui, em todos esses casos, na verdade, mas principalmente aqui, Deus ele entende a mazela do homem. Se a gente estivesse no lugar de Jó, talvez a gente teria blasfemado, amaldiçoado Deus e talvez tirado a própria vida. Mas Jó, ele foi criando um relacionamento com Deus, mesmo na podridão da carne, no osso. E foi se fortalecendo. Então Deus entendeu isso e até nesse momento crítico de maldição, Deus usou as palavras de Jó para deixar recado para a gente. Então Jó está falando, se alguém é capaz de acordar esse Leviatã, que acorde ele. Quem é capaz, vou ler de novo. Amaldiçoe naqueles que sabem amaldiçoar o dia, ou seja, amaldiçoa a noite, aqueles que sabem amaldiçoar o dia. E sabem acordar o Leviatã. Ou seja, tem o dom de lá no mar despertar ele, para se levantar e trazer destruição. A segunda vez que isso vai aparecer em Jó, capítulo 41. Olha só. Eu vou ler só textos aqui meio que isoladinhos, tá? É preciso você escutar tudo. Jó 41, versos 1 e 2. Deus está falando com Jó aqui. Podes tu, com um anzol, apanhar o crocodilo? Crocodilo? Não é crocodilo não, é aquele bicho. Que por mais que ele seja forte, que possa engolir um homem, não tem nem comparação com Leviatã. Aqui é a palavra Leviatã. Podes tu, com um anzol, apanhar o Leviatã ou travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco ou furar-lhe as bochechas com gancho? Aí vamos dar um salto no verso 9, do 9 ao 12. Eis que a gente se engana com a sua esperança.
Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Está falando do Leviatã. E você tem que ler tudo para você ver tudo que Deus fala de um Leviatã. Deus não está falando mal. Só porque o Leviatã seria a figura da serpente, o dragão. Quando Deus criou, Ele não criou para o mal. Ele não criou sendo mal. Ele engrandeceu o Leviatã. Ele falou que o Leviatã é rei sobre todos os animais. Diante dele até a tristeza pula de alegria. Só que, vai vendo. Verso 10. Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se contra mim? Verso 11. Vê se te lembra alguma coisa. Quem primeiro deu a mim para que haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Isso está em Romanos, quando Paulo fala, quem deu primeiro a Deus para que Deus possa restituir? Como Deus fala, olha o que Deus fez aqui. Ele está engrandecendo o Leviatã, ele falou que o Leviatã é rei sobre todos os animais, é o mais poderoso, falou todas as características dele, tudo que ele faz. É um bicho que foi criado para morar no mar e é literal. Só que se os homens fossem lá no mar incomodar esse bicho, ele se levantaria e jogaria fogo pela boca, destruiria tudo e não há ninguém que possa contra esse bicho. É um bicho que foi feito para viver no seu canto de maneira isolada. Aí você pensa, mas por que Deus criou assim então? O Leviatã, na verdade o Bemute, que é da terra, ele não poderia ficar entre os animais da terra, porque senão ele destrói tudo. Tem animais que ficam junto com outros animais. Você sabe que existe guerra entre o reino dos animais, né? Por causa do pecado entrou toda essa violência no mundo, mas os animais não foram feitos para ficar em contendas com outros animais e nem com os homens, e nem os homens com os animais. Em Oséias 2 e outros textos da Bíblia, Deus fala que vai tirar o arco da terra e vai fazer aliança com os animais. Pensa que os animais não vão andar em paz uns com os outros? Vão. Até uma criança, ela vai colocar a mão na toca de uma serpente, que é figura do diabo, e vai brincar com a serpente. E ela não vai ser não vai ser maldosa. Só que uma vez que entrou o pecado no mundo, os animais agora, eles vivem numa guerra constante. Você pode ver que o leão, eles andam entre eles. E até entre eles tem briga. Uns comem os outros. Mas eles reconhecem eles como um grupo. E eles fazem guerra contra outros bichos. E assim vai a sobrevivência do reino animal. Esse Bemute, que é o da terra, eu estava lendo o Leviatã, né? Esse Bemute, que é o da terra, ele não foi feito para ficar entre esses animais, porque ele destruiria tudo. Mas Deus fez ele. Aí você vai ver que, tanto em Salmos, quando fala do Leviatã, como aqui em Jó, Deus está falando da sua multiforme graça e sabedoria. E aproveitando para revelar coisas futuras através disso. Então Deus está falando aqui, ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, que pode erguer-se contra mim? Sabe o que Deus está querendo dizer aqui para a gente? Uma vez que você sabe que o Leviatã, ele virou um símbolo do próprio dragão, que é um Leviatã, o dragão do Apocalipse 12 é um Leviatã, da besta do Apocalipse 13, que são as nações na forma de dragão, já que forma o reino do diabo, é um Leviatã. Aí Deus está falando, se ninguém ousa a despertar um Leviatã, literal, no mar, se ninguém ousa despertar ele, como que pode ousar se levantar contra mim? Porque a besta, o sistema todo e o próprio dragão, lá no Apocalipse 13, o mundo adora a besta. Por causa da besta da terra, elas adoram a besta do mar. E lá os homens começam a desafiar a Deus, falando, quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante à besta, ou seja, ao Leviatã? Quem pode pelejar contra ela? E Deus está falando, esses homens não entendem. Se é perigoso despertar um Leviatã, quanto mais erguer-se contra mim. Como assim? Ele criou o Leviatã. E aí você vai ler o capítulo, você vai ver que Deus fala que das narinas do Leviatã sai fumaça, enxofre, da sua boca sai fogo. E aí ele vai falando toda a descrição de um Leviatã, que é o monstro do mar. Agora olha que interessante,
Foi Deus que criou isso. E Deus disse, está escrito, que isso foi obra-prima da criação dele. Nenhum ser pode fazer uma criatura dessa. Porque ela é poderosíssima. Tanto é que ela teve agora que ficar em extinção. Porque nenhum homem conseguiria reter esse bicho. Ele iria devorar a terra toda. Deus colocou tanta potência nesse monstro, deixou um testemunho nas escrituras para mostrar o quão mal são as nações hoje. As nações estão armadas com bronze, com unhas de bronze e dentes de ferro, armas de destruição em massa. E agora Deus representa as nações num Leviatã. E aí essas nações todas unidas no máximo do seu pecado, no máximo da tecnologia, no máximo do engano, levando em consideração a Grande Babilônia, Deus coloca isso como um monstro que está dormindo e que os homens estão despertando. Olha só, o diabo sabe disso. O diabo é o próprio Leviatã. Então ele criou uma cópia dele na terra, incita pelo espírito dele, o espírito do anticristo, o espírito do mistério da iniquidade. Ele incita os homens a criar esse mundo todo e é semelhante a um dragão, a um Leviatã que está dormindo. E o anticristo vai ser aquele que vai ter ousadia de despertar esse Leviatã. Porque o anticristo se levanta no meio dos 10 chifres, que é a 7ª cabeça da besta. O 8º rei é o próximo e é o último. Esse é o dragão que está dormindo. E o anticristo vai incitar os homens a despertarem ele. Como? Através do pecado, da tecnologia. Faça uma imagem com auxílio da besta da terra, já que é o anticristo, faça uma imagem para a besta, vamos controlar o mundo, vamos banir toda a igreja, vamos banir todos aqueles que falam de Deus. Vamos ter um único reino, nosso nome vai ser eterno. Está despertando o Leviatã. Quando o dragão der o seu trono para a besta, despertou o Leviatã, é o 8º rei. E ele vai soltar fogo pela boca e começar a destruir tudo. E Deus fala, quem ousa a despertar um Leviatã? Poucos teriam coragem para isso. E se vão despertar um Leviatã, que é perigo, quanto mais se erguer contra mim, que criou tudo, que sustenta tudo. Se Deus der um assopro do céu, ele derruba a terra toda. Agora, olha só as características do Leviatã. Solta fumaça pelo nariz, fogo pela boca. Você lê Isaías, você vai ver que Deus ele se coloca como mais poderoso que um Leviatã. E Deus é muito mais poderoso, só que ele usa características semelhantes. Em Isaías fala que o seu hálito é como fogo, Isaías 30, e fala que é ali que ele vai acender o lago de fogo. Sabe o lago de fogo? Onde vai ser lugar para Satanás e seus anjos, ou seja, para o Leviatã? Sabe como é que Deus vai acender esse lago de fogo? Com o assopro da sua boca. Ele assopra e o lago de fogo acende. Já está preparado. E em Isaías fala que das suas narinas saem fumaça, que Deus toca fogo na terra. Ou seja, se ousaram despertar esse Leviatã, essas nações, que agora tem mísseis direcionados um para o outro, ou seja, estão prestes a se autodestruírem, quanto mais se colocarem contra Deus. É isso que Deus está querendo dizer aqui, nesse texto. Leia tudo com essa perspectiva que eu estou falando para vocês, que vocês vão entender. Ok, a gente leu 41, aí tem o Salmo 74, o Salmo 104, Isaías 27, que tem que ser explicado, mas não vai dar para explicar hoje. Anoiteceu e a luz está batendo no meu olho aqui, já não está dando certo. Então a gente vai continuar, e quando eu for continuar esse estudo, nós vamos continuar com Jó 38. Aí eu vou fazer a narrativa para vocês do porquê que Deus está falando de toda a sua criação, tanto do céu como da terra. Deus está falando, deixa eu só deixar uma puxadinha aqui para o vídeo 3. Deus está falando em Jó 38 de toda a sua criação, do 1 ao 8. E depois ele começa a colocar subtópicos, a falar o que é toda a sua criação. Aí ele começa a falar dos limites do mar e das ondas, do formato da terra, do fundo do mar, perguntando tudo para Jó. Jó, você sabe isso daqui? Você sabe que eu fiz os limites?
Você tem poder para fazer igual? Você sabe o que tem lá no fundo do mar? Você sabe o que tem após a morte? Ou seja, o Sheol, já que fala do fundo do mar, né? E o Sheol está além do mar. Então, faz sentido Deus falar isso logo em seguida. Formato da terra, aí tem que ler os versos 22 e 23 aqui. Luz e ventos, tudo Deus começa a falar da sua multiforme graça e sabedoria e fazer questionamentos a Jó. Se Jó era capaz de compreender ou se ele estava nesse ponto para ver, para criar, para fazer igual. Porque Jó também ele entrou em um conflito com Deus, né? Mas sem blasfemar. Relâmpagos e trovões, ou seja, o caminho do relâmpago e trovão, da chuva e do gelo, do sete estrelo, que eu já falei sobre isso no canal, do Órion, do signo dos zodíacos, isso daqui já é um tema à parte, das ordenanças do céu, aí, olha só, tudo que Deus está falando, a gente tem que entender o propósito. Aí Deus vai falar agora dos reinos dos animais e perguntar para Jó, e aí, quando Deus está falando com Jó, você vai ver que Deus começa a falar ali da sua multiforme criação, graça e sabedoria. Ele começa a destacar a característica dos animais, comparar um com os outros, do leão, dos corvos, das cabras monteses. Aí ele falou de alguns animais, né? Aí ele para ali e fala dos meses, dos tempos determinados, do jumento selvagem, que é uma menção a Ismael. Ele fala do boi selvagem, da avestruz, do cavalo, e ele fala coisas interessantes do cavalo, irmãos, coisas que eu não tinha percebido. Ele fala do falcão, da águia, e tudo isso para chegar nos dois monstros. Primeiro, o Behemoth, o da terra, o grande destruidor, e o rei de todos, o Leviatã. Se esse Leviatã sair do mar e for no reino da selva, irmãos, pode ter ali 500 leões, ele queima tudo. E isso é literal. Se Deus não fizesse a extinção, não acabasse com esse bicho, as nações todas teriam que estar o tempo todo pelejando contra esses monstros. Não teria como a gente habitar junto, entendeu? Mas eles existiram. E eles foram criados com propósitos que refletem coisas a respeito desse Leviatã, dessas nações, desse Behemoth, dessa besta da terra, esses falsos profetas. Por isso que Deus está fazendo esses contrastes. Por isso que quando a gente lê o quarto animal de Daniel, aonde Deus faz menção que ele falando que ele tem dentes de ferro, unhas de bronze e dentes de ferro, essas características estão no Behemoth de Jó, que é uma besta da terra. Não fala que é besta da terra, mas é um monstro da terra, que é poderoso também. E Deus não está falando mal desses bichos, isso que é interessante. Foi criação de Deus e está falando, é minha obra-prima. O leão é o rei da selva, tá certo. Deus também se coloca como leão, mas ele se coloca como águia, que é a rainha das aves do céu. Só que, irmãos, em questão de poder, o Leviatã é o rei, é o mais poderoso. Sabe esses filmes, Godzilla, essas coisas todas? É claro que Godzilla ele é muito grande, né? No filme eles exageram. Mas é mais ou menos aquilo. Não poderia existir hoje isso daí. Mas nós temos as ossadas desses bichos, não temos? Não tem aí nos museus as ossadas? É uma prova visível de que existiram esses bichos. Só que não era trocentos milhões de anos atrás, não. Jó viu, Deus mesmo falou para Jó. Você conhece o Leviatã, não conhece, Jó? Deus não está falando de algo espiritual, porque Deus falou para Jó. Você conhece o Leviatã? Jó sabia da existência do Leviatã. E Deus está mostrando que ele dá ordens para a águia, ele dá ordens para os animais obedecem. Então, Deus dava ordem para o Leviatã ficar no lugar dele, o Behemoth, no lugar deles. E olha só, deu tempo já. Olha só, na palavra dá a entender que era um só, mas nós sabemos que existiam vários, né? Mas assim, Deus dava comando para esses bichos ficarem no lugar, desde que os homens não fossem despertá-los, entendeu?
Aí o que Deus fez? Refletiu o poder destruidor desses monstros nas nações. Ou vocês acham que as nações não são bestas? Olha o poder de destruição que elas têm. E os homens agora, nós estamos na sétima cabeça da besta. Os homens agora estão querendo despertar o Leviatã, que é o oitavo rei. E vão despertar. E Deus está falando, não sabe o que estão fazendo. E ainda vão querer criar contenda com Deus. Vão despertar o Leviatã para criar contenda com Deus. Se despertar o Leviatã já traz destruição no mundo, quanto mais criar contenda com aquele que criou o Leviatã, com aquele que sustenta tudo. Deus dá um sinal do céu e desliga o poder no mundo todinho, a tecnologia vai para o ralo. Só que Deus, como vocês já sabem, eu já falei no canal, através de trombetas e taças, ele vai desligando a tecnologia de pouco a pouco, para encurralando os homens. Se ele quisesse, ele fazia um blackout. Só que por causa dos santos, para o povo entender, se localizar, ele não faz isso, por amor aos santos. Então ele vai e vai também provando o coração, né? Tem muitas nações que vão abandonar a sua vida aqui entre o Leviatã e o Bemute e vão para o deserto. Então Deus está provando corações também. Se não fosse isso, ele destruiria tudo isso daqui. Deus está contra todas as nações e reinos do mundo. Tá bom, irmãos? Então tá, vou parar aqui, tá? Na parte 3 eu fecho esse vídeo e aí vou ver como é que eu vou fazer. Se eu vou ler todos os textos, se eu vou passar texto na tela ou não. Hoje foi assim. Deixa os seus comentários que eu quero saber se você entendeu. Mas olha, não custa nada. Leia Jó do 38 ao 42 com atenção. 38, 39, 40, 41, 42. 5 capítulos. Leia e preste atenção no que eu falei. Você vai entender isso. Tá bom? Tem mais para falar aqui, mas vai ficar para o vídeo 3. Tá? Fiquem na paz então, irmãos. Deus abençoe.